Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um Hemodiálogos, o seu videocast favorito sobre a saúde renal. Aqui a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou acompanhar vocês nessa jornada de conhecimento. Todas as quintas-feiras nós temos episódios novos, tanto no Spotify quanto no YouTube. E para você não perder nada, acompanhe a gente no @hemodiálogos. E no episódio de hoje, sou eu quem vai contar um pouquinho da minha história para vocês. Um pouquinho da minha história com a medicina e com a nefrologia. Porque, afinal, histórias são a melhor ferramenta possível para que a gente entenda bem um tema. Então, pode parar de procurar. Você já encontrou o que você precisava. E para começar com a bola lá no alto, eu vou fazer a pergunta que quase todo mundo aí do outro lado já deve ter pensado em fazer para o seu médico, mas às vezes tem vergonha ou medo. Bom, como é que surgiu o seu interesse pela medicina? E é uma pergunta muito difícil, com uma resposta também difícil. Vamos dizer, elaborada, vai. O meu interesse pela medicina não tem uma data específica, mas quando eu ainda era criança, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. E conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo que talvez, através do cuidado, fosse uma das possibilidades de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, foi meio que natural que a medicina se tornasse uma possibilidade dentro das carreiras. Foi meio devagarzinho e quando eu vi, eu já estava tomada pela vontade de fazer isso, que inclusive é o que eu faço todos os dias da minha vida até hoje. A escolha da faculdade e os primeiros anos. A verdade é que nem todos vocês sabem, mas eu fiz o curso técnico de enfermagem antes de fazer medicina. Eu sempre tive uma vontade de fazer a diferença e, portanto, de cuidar de pessoas, mas não tinha a vivência dessa realidade. A minha família é composta de pessoas que são profissionais de saúde e, portanto, eu tinha uma ideia um tanto quanto fantasiosa sobre o quanto que isso seria relevante. E eu, como uma boa adolescente / criança dos anos 90 e anos 2000, assisti todas as séries médicas que tinham na televisão. E achava que ia ser uma coisa incrível e inimaginável. Aí eu decidi, portanto, ainda no ensino médio, fazer um curso técnico, para que eu tivesse mais contato com a realidade intra-hospitalar. E quando eu tomei essa decisão e comecei a frequentar o curso, eu tive uma visão muito mais interessante sobre o cuidado das pessoas e o dia a dia de um profissional de saúde. Ao primeiro momento, o que eu achei que ia me distanciar, acabou me trazendo ainda mais para perto e ainda reforçando a minha vontade de ser uma profissional de saúde. No momento do vestibular, eu tinha algumas opções e eu fiz vestibular, na ocasião, para 2 cursos diferentes. Eu fiz para enfermagem e para medicina. E fiz vários vestibulares, o que é muito frequente, né? Todo mundo que fez vestibular acaba que não faz para uma universidade só, faz para várias. Eu fiz para os 2 cursos e quando chega o resultado que eu tinha passado para a Universidade de Medicina, eu inclusive já estava cursando na Universidade de Enfermagem. Então foi um mix de emoções. E aí, nessa ocasião, eu optei por fazer medicina e tranquei o curso de enfermagem que eu já estava fazendo na época. E os primeiros anos foram desafiadores, porque como vocês agora já sabem, eu era profissional de saúde, estava no dia a dia do hospital, conhecendo pessoas, interagindo, trocando, tendo conversas. E quando eu entrei na universidade, eu ainda cursei a universidade com o currículo antigo. Portanto, os 2 primeiros anos da universidade são apenas de carga horária teórica, com matérias muito técnicas e com matérias que não envolviam raciocínio clínico e o dia a dia dos pacientes propriamente ditas. Matérias que a gente considera fazer
parte do ciclo básico. Isso era muito diferente com o que eu já estava acostumada. Por conta disso, eu passei a frequentar o hospital nos contraturnos. Então, eu tinha aula num turno e eu frequentava o hospital no outro turno. E eu acho que foi até uma estratégia para não desmotivar diante da mudança que houve, né? Apesar de ter sido 2 anos bem difíceis, né? Bem desafiadores, por mudar a minha perspectiva, também foram 2 anos muito importantes para criar uma base sólida para todo o conhecimento que viria a partir daí. Então, espero ter respondido essa pergunta, um tanto quanto capciosa, mas sim, no primeiro momento, a escolha da universidade foi muito mediada com esse contato com o intra-hospitalar mesmo, durante o ensino médio. O processo de vestibular aconteceu concomitantemente nos 2 cursos, e eu acabei optando por medicina. E os 2 primeiros anos da universidade foram bastante desafiadores, porque era uma realidade diferente do currículo que é ministrado atualmente. Bom, expectativas acerca da carreira médica. Bom, sabe aquele meme, expectativa, realidade? Nada mais real do que ele. Então, assim, expectativa todo mundo tem. Eu acho que no primeiro momento a gente desenha, cria uma fantasia, cria uma narrativa acerca das nossas escolhas enquanto profissional, que nem sempre serão todas elas atingidas. Hoje, falando com uma profissional que já tem algum tempo de formada, e é triste pensar, né? Já tem 1 década e meia de formada, olhando para trás, eu vejo que muitas das expectativas que eu tinha acerca da profissão não foram consolidadas com a minha realidade. Porém, eu vivo uma realidade diferente, que talvez nem se compare com o que eu tinha de substrato para imaginar lá atrás. Então, hoje eu falo que eu faço uma coisa que eu amo muito e eu descobri uma forma nova de amar e de fazer isso com a excelência que eu posso todos os dias. Então, é um outro lugar. Talvez as minhas expectativas não terem sido todas elas atingidas, tenham sido inclusive um combustível para eu enxergar uma forma nova de exercer a profissão que eu escolhi. Uma pergunta também muito interessante. Como foi o contato com as diferentes especialidades? Ao longo do processo de formação, nós médicos, principalmente no currículo que eu me formei, nós temos contato com especialidades várias e o objetivo é que a gente consiga conhecer de uma maneira sutil cada uma dessas especialidades e que isso funcione como uma forma da gente escolher qual será a nossa especialidade no futuro. O currículo é um pouco diferente do que se faz hoje. Atualmente, a gente tem um currículo todo voltado para uma prática mais generalista. Não existe melhor nem pior nesse lugar, é apenas uma forma diferente de fazer. Mas no currículo que eu estudei há alguns anos atrás, a gente tinha essa oportunidade de conhecer várias especialidades e ao longo desse processo de conhecer várias especialidades, eu acabei conhecendo a nefrologia, que era uma especialidade que já pairava ali na minha realidade, inclusive porque tenho na minha família profissionais de saúde que já trabalham com isso, já trabalham com essa prática. E aí, ao longo da universidade, eu tive a oportunidade, inclusive, de estudar um pouco mais a nefrologia, porque ao longo do meu processo de aprendizado, eu tive a oportunidade de fundar a Liga de Nefrologia da universidade onde eu estudava. Então, eu tinha a oportunidade de ter estágios, contato com o paciente, contato com os colegas que tinham a especialidade de nefrologia. Mas a minha universidade não se resumiu a isso. Na verdade, isso daí foram os últimos anos da universidade. Nos primeiros anos, eu tive a oportunidade de pingar um pouquinho em cada ambulatório, conhecer a realidade de cada uma das especialidades que faziam meus olhos brilharem. E aí, no fim das contas, é que eu, caí na nefrologia de paraquedas e tive a certeza de que eu gostava disso. Mas isso já foi lá na frente no meu processo de formação, lá nos últimos anos da universidade. Uma pergunta bem interessante é: existe um momento decisivo para a escolha? E a resposta é não. Eu tenho colegas que já entraram com um desenho
moldado do que seria as especialidades após o período de formação, após os 6 anos de formação. Eu tive colegas que se descobriram nos últimos anos, eu tive outros colegas que tiveram a oportunidade de rodar em vários ambulatórios diferentes ao longo do seu processo de formação de residência médica e só aí decidiram qual seria a sua subespecialidade. Também tive colegas que entraram na universidade com uma ideia de especialidade, descobriram ao longo do processo que talvez não fosse essa a melhor opção e também se reinventaram ao longo do processo até descobrir qual seria a sua própria especialidade. Eu vou dizer que em alguns momentos durante a minha caminhada no processo de ensino-aprendizagem ali do ensino superior, nunca tive dúvidas sobre a medicina, mas tive dúvidas sobre a especialidade. E em alguns momentos eu pensei em fazer outras coisas e eu acho que quando a gente está dentro do processo de ensino, uma excelente opção para aprimorar essa escolha é ter contato com as realidades das diferentes especialidades que se pretende exercer. Então, assim, tempo exato para a escolha não existe. Eu já vi colegas, por exemplo, iniciarem um processo de aprendizado dentro de uma determinada residência e depois dizer assim, olha, não era isso que eu queria, eu descobri aqui nesse momento que não era isso e eu vou tentar outra especialidade. E isso também é louvável. No final das contas, demonstra uma certa coragem, né, de mudar a rota e não desistir da rota, assim, mudar o caminho, mas sem desistir da profissão em si. Porém, para se fazer uma escolha bem embasada, é importante que se conheça todas as especialidades e conheça minimamente as especialidades que você tem alguma afinidade para que você consiga fazer uma escolha bem fundamentada. Lembrando, nem a escolha da medicina, nem a escolha das especialidades é uma escolha definitiva. Então, sim, pode ser muito mais fácil quando você escolhe apenas uma vez, mas é importante que você tenha coragem para ser feliz dentro do processo. Então, nunca esquecer que o importante é isso, né? Assim, a pessoa infeliz e enjaulada dentro de uma decisão única não vai conseguir dar uma qualidade de cuidado para o paciente, seja qual for a escolha que tome. Então, vale muito a pena também pensar como vai ser a minha vida daqui a X tempos. Será mesmo que é isso que eu quero? É isso que eu pretendo? E nesse trajeto, vale mudar a rota. O que me chama muito a atenção na nefrologia, que é uma especialidade extremamente diversa. Ela é mutante. Eu posso, dentro da nefrologia, ter especialidades que vão desde o dia a dia de ambulatório, que é aquela consulta com hora marcada, paciente assintomático ou às vezes pouco sintomático, como também eu posso viver a realidade do dia a dia de uma UTI, onde precisa de substituição renal, precisa de fazer hemodiálise no dia a dia do paciente de UTI, no paciente grave. E essa diferença que existe dentro da nefrologia garante que não tenha monotonia, que todo dia seja diferente e que cada pessoa que tem um traquejo maior para o paciente grave ou um traquejo maior para o paciente do dia a dia de ambulatório, que ele se sinta inserido dentro dessa especialidade. Dúvidas e inseguranças durante a escolha da residência. Bom, escolher uma residência tanto escolher qual especialidade fazer, quanto escolher aonde você vai fazer, é um momento bastante importante e decisivo na vida dos profissionais de saúde. E eu digo profissionais de saúde, não apenas médicos, porque existe a possibilidade da residência multiprofissional. E é importante falar que a residência é uma forma de aprendizado um tanto quanto diferente das especialidades que são ministradas em outras carreiras. Então, não é apenas um aprendizado em sala de aula. É um aprendizado que acontece a partir do trabalho. Então, o dia a dia, com contato com os pacientes e com a realidade de um sistema operacional, de trabalho, de hospital, que ensina
como que será quando você estiver sozinho e determinando as suas escolhas como profissional. Portanto, eu acho de suma importância que os colegas que estão na fase de escolha, tanto dos serviços aonde vão prestar, quanto das suas especialidades, que eles tenham isso em mente. Um serviço que tem um fluxo maior de pacientes e que te dá essa oportunidade de conhecer maior número de casos, conhecer maior número de histórias e conhecer a nefrologia a partir dessa ótica, talvez sejam as melhores escolhas. Por incrível que pareça, e apesar de eu ser uma pessoa extremamente apaixonada pela minha especialidade, ainda hoje é muito difícil encontrar pessoas que, desde o tempo zero da universidade ou ali recém-saídos da universidade, digam aos plenos pulmões que querem fazer nefrologia. E isso não é uma coisa tão inimaginável. Quantas pessoas você conhece, para além do universo de pacientes ou profissionais de saúde que trabalham com essa área, que conhecem a nefrologia? Que sabem que ela existe e que ela é importante para a manutenção da vida de um determinado número de pessoas que não é pequeno. A verdade é que poucas pessoas fora dessa nossa bolha da nefrologia conhecem a especialidade. E sobre isso eu tenho uma história muito engraçada. A minha mãe, logo assim que eu decidi fazer nefrologia, ela disse assim para mim: "Filha, mas cardio é bem mais fácil de explicar para as outras pessoas." É verdade. Os cardiologistas são extremamente populares. E talvez uma das formas, inclusive, de prevenir as doenças renais e fazer um diagnóstico precoce é fazer com que todas as pessoas conheçam a nefrologia, saibam o que ela representa e saibam dos riscos que estão correndo no dia a dia. Então, talvez seja uma forma de popularizar essa especialidade. Fazer com que as pessoas comecem a pensar a saúde renal antes de que ela esteja comprometida. Então, claro, se você está aí e não sabe muito bem ainda qual é a especialidade que você pretende seguir ao longo da sua vida, olhe com bastante carinho para a nefrologia. E vem comigo cuidar dos rins com o coração. E qual é o papel dos mentores, professores e referências na escolha? Na escolha da minha especialidade, eu tive alguns professores que foram extremamente importantes. E nós, porque atualmente eu encontro no outro lado, né? Então nós, enquanto mentores, professores e referências dentro da especialidade, nós vamos ter um papel muito importante e muito relevante para todos os que pretendem, no futuro, fazer essa especialidade. Eu tive a oportunidade, ao longo da universidade, de ter contato com 2 colegas que eram nefrologistas e que me abriram os olhos para enxergar a nefrologia como uma possibilidade no futuro, que é a professora Mônica e o professor Marco Aurélio, que foram meus professores ainda no ciclo, na virada do ciclo básico para o ciclo técnico, e me mostraram a capacidade de raciocínio clínico e toda a diversidade que a nefrologia poderia me garantir no futuro. Depois, eles, na verdade, foram foram colaboração para a formação da Liga de Nefrologia na universidade. E foram também, assim, o suporte para a Liga ali nos primeiros anos. Tornaram essa ideia de pensar nefrologia de um jeito diferente, de um jeito humano, uma possibilidade na minha cabeça e na minha vida, né? E eles eram professores, se tornaram amigos e hoje são, além de amigos, colegas de especialidade. De referência, assim, pessoas que me fizeram pensar nefrologia, ainda que não tivessem feito parte do meu processo formativo da universidade. Eu posso citar algumas pessoas, mas acho que uma das pessoas que foi mais importante na minha escolha enquanto nefrologista e que subsidiou muita coisa assim na minha cabeça é a doutora Maria Ercília, que é realmente assim, é um exemplo tanto de ser humano quanto de profissional.
que inclusive eu já devo ter citado ela em alguns episódios aqui anteriores, que hoje eu tenho o prazer de chamar de amiga e também de colega de especialidade. E com quem eu tenho, assim, o prazer de vez em quando, discutir um caso e ficar, assim, lisonjeada de poder discutir esse caso e trazer novidades e ser uma opinião relevante também para ela, porque ela foi, durante muitos anos, a minha referência, literalmente. Então, eu acho que talvez o ano passado eu tenha tido uma das experiências mais importantes da vida, que foi quando ela trouxe um caso pra gente discutir e eu me coloquei e ela me respondeu como sendo a minha opinião acerca do caso, uma opinião relevante. Parecia uma coisa muito pequena, mas assim, quando você olha que é uma das pessoas que é sua referência e a partir do momento que ela traz, que você também está sendo referência para ela, é algo bastante enriquecedor. Então, foi uma experiência muito feliz dentro da especialidade. Uma pergunta bem boa, viu? Até uma saia justa. Como foi a residência em nefrologia? Olha, existe uma máxima que é quase um meme, que diz que a residência médica é duas alegrias. Uma quando a gente entra e outra quando a gente termina. A minha residência de nefrologia não foi diferente. Mas é claro que a gente leva muita coisa, leva muito aprendizado e leva algumas pessoas que foram extremamente importantes para a minha formação e que ainda hoje são opiniões bastante relevantes das minhas escolhas e inclusive nos casos que eu enfrento no dia a dia. Então, da minha residência de nefrologia, que eu cursei, apesar de estar hoje residente em São Paulo, a minha residência de nefrologia foi cursada no Rio de Janeiro, eu posso dizer que uma das pessoas mais importantes e relevantes para a minha prática médica diária, eu conheci durante a minha residência, foi o professor Álvaro, que é uma pessoa que me ensinou o beabá do transplante. Então, toda a questão da imunologia do transplante básica foi uma pessoa de extrema importância nesse processo. Além de ser um ser humano incrível também, uma pessoa extremamente humana e que constituiu, em partes, a minha personalidade enquanto profissional de saúde e também teve bastante influência na escolha de eu fazer uma subespecialidade, porque ainda tem isso. Porque terminado todo esse processo da residência de nefrologia, ou seja, eu terminando o 4º ano da residência médica, também por bastante influência sobre as questões imunológicas relacionadas ao transplante que o professor Álvaro me introduziu, eu decidi fazer a subespecialidade em transplante renal. E talvez tenha sido nesse momento que a minha vida tenha dado uma grande guinada. Mas eu não queria terminar essa parte da minha história, que é a residência de nefrologia, sem falar de toda a equipe de enfermagem do Hospital Federal de Bom Sucesso, que foi absolutamente impecável, incrível, assim como toda a equipe de enfermagem com a qual eu trabalhei. Mas talvez eu estivesse vivendo um momento de grande vulnerabilidade. Eu digo vulnerabilidade enquanto ser humano mesmo. Eu estava, pela primeira vez, me afastando do meu filho, fora de casa, vivendo na capital do estado do Rio de Janeiro, vivendo uma grande montanha-russa de coisas para além do hospital. E todas as meninas foram incríveis, elas tiveram uma sensibilidade gigantesca para tornar aquele momento da minha vida um momento um pouco mais palatável. E eu descobri que no hospital também existe sensibilidade, existe carinho, existe amizade. E que existe tudo isso para o paciente, mas existe tudo isso entre nós, profissionais de saúde, entre nós, equipe. E um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor para nós, profissionais de saúde, faz com que tudo isso, em última análise, respingue para vocês. Então, façam com que a saúde de vocês seja ainda melhor tratada, porque a gente está se sentindo muito bem aonde está. Então, se tem uma coisa que a minha residência de nefrologia me fez trazer para a vida, é que nada substitui um clima bom dentro do ambiente de cuidado. Uma pergunta bem boa, temperada, eu diria.
E o que é que só se aprende na prática em relação a essa especialidade? Eu ousaria responder tudo. Nefrologia é uma especialidade que tem bastante artigos. Inclusive, na última década, nós tivemos uma enxurrada de artigos, novas medicações, novas técnicas e formas de dialisar pessoas. Todavia, cada paciente é único. Todos os dias a gente aprende, tanto com os pacientes, quanto com outros colegas, quanto revisando artigos, mas o dia a dia do hospital, ele é insubstituível no processo de aprendizagem. Então, por mais que eu devore livros, devore artigos e seja um ávido consumidor desse tipo de informação técnica, científica, qualificada, o que eu estou aqui reforçando que é de extrema necessidade, mas para aplicar toda essa informação técnica, é importante que se tenha a prática, o traquejo, o dia a dia. Esteja ao lado do leito do seu paciente e conheça a história de vida de cada um deles. Porque só assim é que a gente vai conseguir introduzir na prática clínica as informações técnicas adquiridas nos artigos e na literatura de uma maneira que seja factível. Porque a gente tem que entender a realidade de tudo que nos cerca, inclusive a vida das pessoas. Afinal, o nosso tratamento influencia diretamente a qualidade de vida de cada um dos nossos pacientes. E o que mais me surpreende no dia a dia da nefrologia? Bom, eu não me surpreendo com mais nada no dia a dia da nefrologia. A verdade é que, como eu já falei, a nefro é uma especialidade extremamente diversa. Então, eu posso variar desde um paciente extremamente grave de uma UTI, como um paciente de ambulatório. É claro que a gente tem uma história natural. A gente desenha uma história natural para esse paciente que está no dia a dia do ambulatório, que está no tratamento conservador, ou até mesmo aquele paciente de diálise que faz a sua diálise e volta para sua casa no dia a dia e está tudo bem. E, em algumas situações, essa história natural pode não ser obedecida. Então, num evento que muda a concentração de potássio, ou alguém que possa ter uma arritmia ao longo do processo dialítico, ou uma pessoa que estava tendo uma evolução dentro do tratamento conservador, que era compatível com o tratamento conservador por muito tempo, mas que teve algum evento que acabou agudizando a evolução da doença. Mas, em geral, as doenças, elas oscilam nesse lugar aqui, que é o ambulatório, ou nesse lugar aqui, que é a UTI. E, claro, pode haver momentos em que vai pular para cá ou pular para lá, mas, no normal, a gente tem um desenho, uma história natural de doença para cada uma dessas situações. Eu, enquanto médica, percebo que alguns pacientes podem ter uma evolução bem negativa dentro de conceitos, por exemplo, coisas que a gente consideraria como simples. Por exemplo, um evento gripal, uma pneumonia, que seriam eventos que são relativamente simples para as pessoas que têm a saúde renal em dia, mas que, por exemplo, no paciente do conservador, pode ser uma situação que evolua de maneira mais grave, levando a uma agudização da doença renal crônica pré-existente. Então, é importante analisar caso a caso, tá? Então, eu vou dizer pra você assim, nefrologia te surpreende todo dia, mas é tanta surpresa que a gente já não fica mais surpresa. Ok. Equilíbrio entre ambulatório, hospital, diálise, pesquisa e ensino. Equilíbrio tênue. Na minha semana, tem um pouquinho de cada coisa. A minha especialidade é maravilhosa porque me dá essa plasticidade. Eu posso escolher entre várias coisas, eu posso escolher entre uma só delas ou escolher fazer um pouquinho de cada uma durante a minha semana. E como eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, eu acho que eu escolhi a segunda opção. Então, a minha semana é equilibrada entre um pouquinho de cada uma dessas possibilidades e eu tenho sido muito feliz nesse lugar, de não ter
não ter uma rotina pesada, porque não é todo dia que a gente faz a mesma coisa. A gente faz um pouquinho de hospital na segunda-feira, a gente faz um pouco de diálise na terça, tem aula na quarta. Então, cada dia da semana tem um pouquinho de tempero diferente. Então, a gente não fica, vamos dizer assim, viciado em uma coisa só. O que você mais gosta na especialidade hoje? E o que eu mais gosto na especialidade nefrologia é bem isso. É ser uma especialidade extremamente dinâmica, que não dá tempo de pasmaceira. Quando você está muito acostumado com uma coisa, já tem outra coisa nova. Mesmo dentro das mesmas especialidades, quando a gente fala de diálise, tem coisa nova saindo, tem forma nova de dialisar, tem medicações novas. Então, a gente tem um dinamismo no aprendizado da nefrologia e na execução do dia a dia da nefrologia. Então, para mim, é a coisa mais legal de ser nefrologista. Como a nefrologia mudou sua forma de enxergar a medicina? Pergunta difícil. Eu já conhecia a nefrologia há algum tempo e eu acho que a principal forma que me fez repensar a medicina foi conhecer os pacientes da diálise. E eu não tô falando da diálise de agudos, da diálise do intra-hospitalar, porque quase sempre esses pacientes estão numa situação de gravidade muito importante. E às vezes não são pacientes com os quais a gente consegue conversar. Mas eu tô falando do paciente do salão. O paciente do dia a dia da diálise, o paciente que convive com a insuficiência renal e que vai de casa para dialisar ou que faz a diálise em casa, às vezes, quando é diálise peritoneal. Esse paciente, ele demonstra uma condição que me fez repensar toda a minha forma de enxergar a medicina e trazer muito mais a importância da qualidade de vida, muito mais até do que a quantidade de vida. E essa condição que eu vejo muito no paciente, no dia a dia, no salão de hemodiálise, é a resiliência. A resiliência com que se enfrenta os desafios que são impostos dentro dessa jornada. E essa resiliência, ela pode ser enfrentada com muita esperança, ela pode ser enfrentada até com um pouquinho de tristeza, às vezes, mas eu encaro que tudo isso é legítimo, que são processos que estão acontecendo em muitos momentos ao longo dessa jornada. Inclusive, acontece um processo de luto, de negação, de não acreditar no diagnóstico, de duvidar do que foi dito, ou até de não aceitar o que está se passando. Mas, quando toda essa fase inicial do diagnóstico e do processo de saúde e doença, ela passa, acontece um retorno à luz, entre aspas. Acontece o lugar da resiliência, aonde a pessoa consegue entender que ela está passando por uma situação desafiadora e ela consegue criar estratégias diferentes para encarar esse momento de vida e entender que diálise não é fim. Diálise é meio para continuar tendo vida, para continuar tendo vida de qualidade, para continuar convivendo com os seus e ensinando a tantas as pessoas que o cercam e, inclusive, ensinando para nós, profissionais de saúde, que a gente não deve desistir diante de uma adversidade. Então, a nefrologia me deu a oportunidade de conviver com o paciente renal crônico dialítico e descobrir, através dele, que a resiliência é uma dádiva. É uma capacidade incrível que nos transforma em pessoas muito mais completas e muito mais assertivas nas nossas escolhas diante das adversidades. Então, eu tenho que dizer para vocês, muito obrigada. Essa é muito boa. O que você diria a estudantes e jovens médicos que estão escolhendo uma especialidade? Eu diria, considerem a nefrologia. A nefrologia merece todo esse palco. É uma especialidade linda, diversa, gigante e que tem uma tendência fortíssima a ainda maior crescimento nas próximas décadas. Você, meu colega que está aí do outro lado, pensando, ainda não escolhi minha especialidade, ou a nefrologia pairou como sendo uma possibilidade,
Converse com o colega que já está dentro da especialidade e entenda que essa especialidade tem um grande potencial. Nós temos o principal potencial, que é os nossos pacientes e a qualidade do cuidado que a gente pode ofertar para eles. E claro, muitos estudos, muita novidade, muitas medicações novas, abrindo um leque de opções de novas subespecialidades e um arco-íris de opções para a gente falar sobre nefrologia feita com carinho, qualidade e excelência nas próximas décadas. Então, o que eu posso dizer para vocês, meus colegas que estão pensando numa especialidade, considerem a nefrologia com carinho. Então eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram comigo durante todo esse episódio. Afinal, foi uma excelente oportunidade para eu rever, talvez repensar todas as minhas escolhas. E sabe o que eu descobri? Que eu sou muito feliz com a minha especialidade. Não consigo me imaginar fazendo nenhuma outra coisa. Eu sou realmente completa com a nefrologia. Muito obrigada pela presença de vocês e, claro, para não perder nenhum episódio, segue a gente no @hemodiálogos. Toda quinta-feira tem mais. Tchau! Esse programa é produzido e dirigido por Mariana Orlandi. É roteirizado por mim, Jéssica Marcelo e Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!